Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Boa noite, Denis. Chegando, o pessoal está entrando na sala, já nos colocando na posição de meditação, mantendo nossa coluna ereta, trazendo toda a nossa atenção para o nosso corpo. Por um instante, só observe a respiração, o ar que entra e sai pelas narinas. Visualize os 3 canais, o canal central de cor azul, canal da direita de cor branca, canal da esquerda de cor vermelha. Os canais iniciam, os canais laterais nas narinas, passam por trás dos olhos, descem paralelamente pelo tronco e se encontram a 4 dedos abaixo do umbigo. Na junção entre os canais laterais, sobe o canal central de cor azul. Com a mão direita, polegar na base do dedo anelar, tape a narina de cor branca, inspire pela narina de cor vermelha, visualize o ar entrando na cor verde. O ar entra pela narina de cor vermelha, desce lateralmente pelo canal vermelho, sobe pelo canal branco, liberando toda a raiva, todo o aspecto e sentimentos ligados à aversão. Mais uma vez. Libere todo o ar pela narina direita. Mais uma vez. E sinta que todas as experiências de raiva, tudo aquilo que te causa aversão, toda a sua sensação de aversão é liberada.
Tape a narina esquerda, inspire pela narina direita. Toda sensação, sentimentos de apego são liberados pela narina vermelha. Novamente, inspire pela narina de cor branca. Ar desce lateralmente, até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pela narina vermelha e libera toda a sensação, emoção relacionada ao apego. Mais uma vez. Visualize que o lung, o ar entra pelas duas narinas, passa por detrás dos olhos, desce até 4 dedos abaixo do umbigo, pelos canais laterais e sobe pelo canal central, levando consigo toda a ignorância. Visualize que o lung sai pelo topo da cabeça. Mantenha a sua atenção no canal central e nos canais laterais. Sinta a abertura, o espaço. Observe sua energia vital. Observe como você está mais atenta, mais atento após as 9 respirações. E como sua energia vital está restaurada. Visualize diante de você o Idam, a deidade de sua devoção, professor, seu lama raiz. Se possível, visualize diante de você Tapiritsa, Shenlaokar, visualize que a deidade surge diante de você a partir da sílaba A, que se projeta do seu coração. Sinta a presença da deidade, sinta o calor da presença da deidade diante de você.
Visualize-a. Visualize que do coração da deidade emana uma sílaba, a sílaba Ram, que significa fogo, o elemento fogo. E o elemento fogo te toca e te purifica de todos os obscurecimentos, da ignorância, do apego e da aversão. No coração da deidade emana a sílaba Yam, que é o elemento vento, o ar em movimento. O elemento vento vem até você pela sílaba Yam de cor verde e purifica da ignorância, do apego e da raiva. No coração da deidade emana a sílaba Mam, o elemento água, e você é purificada, purificado pela força vital do elemento água. Da testa da deidade emana uma corrente de luz branca marcada pela sílaba A, que toca a sua testa e imediatamente faz do teu corpo o corpo iluminado de todos os Budas. Da garganta da deidade emana a sílaba Om, que toca sua garganta numa corrente de luz vermelha e imediatamente faz da tua fala a fala iluminada de todos os Budas. Do coração da deidade emana a sílaba Rom, de cor azul, que toca seu coração e faz da sua mente a mente iluminada de todos os Budas. Sinta a corrente de luz branca tocando sua testa, a corrente de luz vermelha tocando sua garganta e a corrente de luz azul tocando seu coração. Visualize que a deidade se dissolve diante de você em luz branca e se funde com o seu coração. Sua mente e a mente da deidade se tornam uma única mente. E por um instante, repouse na experiência da sua mente e a mente da deidade como uma única mente. Na coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos
de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Quando nós nos engajamos num caminho espiritual, numa prática espiritual, como essa, como yogas dos sonhos e do sono, como qualquer prática que esteja no contexto do Yugdrum Bon, do bom budismo, do budismo, nós nos engajamos para o benefício de todos os seres. Nós nos engajamos por compaixão. E por compaixão nós praticamos, por amor incondicional a todos os seres. E nós reconhecemos que a realização, a iluminação, não é um bem individual, não é algo que diz respeito somente a nós na perspectiva da ignorância e do apego, mas que, quando nós avançamos na prática, nós compreendemos que essa joia que realiza todos os desejos, a mente do despertar, a mente búdica, ela conduz todos os seres, sem exceção, à realização, à iluminação. Então, nós praticamos para a iluminação, a realização de todos os seres sencientes. É por compaixão que nós nos engajamos. E os resultados da prática, os resultados de nossa meditação, os resultados de nossa realização, eles serão efetivos na medida em que nós avançamos e praticamos para o benefício de todos os seres. Então, hoje nós incrementamos nossa prática com uma prece que nós ainda não fazíamos, que é a prece de Bodhicitta, que é a prece da compaixão. Bodhicitta significa mente do despertar, a mente búdica, que nós traduzimos para o português, para a nossa língua, como compaixão, mas que é propriamente a mente de todos os Budas, a mente do despertar. Amor incondicional, compaixão incondicional, alegria, a equanimidade, são as formas com que essa mente búdica se manifesta. Mas seja como for, nós nos engajamos nessa prática para o benefício de todos os seres. Se você tem dificuldade de acessar a mente do despertar, os ensinamentos pedem que a gente se conecte ao amor de mãe, ao amor incondicional, como uma mãe que gera, cuida, protege.
os professores do Bon, Teze Wangyal Rinpoche, eles nos falam um pouco essa questão do amor de mãe e também até em comparação de como o ocidental pensa no amor de mãe. Seja como for, nós podemos ter uma forma de amor de mãe diferente de como os tibetanos o compreendem esse amor. Mas nós tentamos acessar, então, a pureza de um amor incondicional. Isso é intenção pura. Nós só atingimos estágios mais avançados na prática quando nós desistimos de nossas intenções. E quando nós praticamos por e com compaixão. Quando nós decidimos praticar para o benefício de todos os seres e não para o nosso benefício privado, particular. Traga no seu coração esse amor incondicional. Esse compromisso de praticar sem cessar para o benefício de todos os seres. Nas tradições budistas, nós dizemos que essa prática, sem cessar, para o benefício de todos os seres, é o voto do Bodhisattva. O voto do Bodhisattva, do bom, nós dizemos que é o voto do guerreiro da mente. Praticar sem cessar para o benefício de todos os seres, conduzindo todos os seres à realização última. Na medida em que nós caminhamos com nossa prática, nós, em praticando, fazemos votos e praticamos para que todos os seres atinjam a realização. Mantenha essa intenção pura e firme de praticar sem cessar para o benefício de todos. E visualize diante de você a árvore de refúgio, tendo no topo da árvore de refúgio o próprio espaço, Dharmakaya Kontonzampo, e todos os seres iluminados, todos os seres iluminados até nosso professor Teze Wangyal Rinpoche. Com a intenção pura, com a confiança de que esses seres já atingiram o estado da talidade, esses seres já atingiram a iluminação, a realização última, e nós, com devoção firme, nos colocamos no mesmo caminho que eles e confiamos a eles como um atalho à nossa mente.
para que nós possamos atingir a realização e, enquanto caminhamos, e após termos atingido a essência da iluminação, possamos trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres. Por isso nós tomamos refúgio. Tomo refúgio em meu bondoso e sábio Lama. Tomo refúgio no poderoso Idam Tântrico. Tomo refúgio na potente Kandro secreta. Tomo refúgio nos três, no Lama, no Idam e na Kandro. Tomo refúgio em meu bondoso e sábio Lama. Tomo refúgio no poderoso Idam Tântrico. Tomo refúgio na potente Kandro secreta. Tomo refúgio nos três, no Lama, no Idam e na Kandro. Tomo refúgio em meu bondoso e sábio Lama. Tomo refúgio no poderoso Idam Tântrico. Tomo refúgio na potente Kandro secreta. Tomo refúgio nos três, no Lama, no Idam e na Kandro. Com intenção pura de praticar sem cessar para o benefício de todos os seres, recitamos aqui então agora a prece de Bodhicitta. Para guiar todos os seres sencientes, entro no coração do grande segredo. A joia compassiva que realiza todos os desejos. A excelente deidade secreta, Sanchotantum Gyal, que é o grande segredo do bom. Gero a intenção de beneficiar os ilimitados seres. Desenvolvo a mente compassiva, orientada para a iluminação. Para guiar todos os seres sencientes, entro no coração do grande segredo, a joia compassiva que realiza todos os desejos, a excelente deidade secreta, Sanchotantum Gyal, que é o grande segredo do bom. Gero a intenção de beneficiar os ilimitados seres. Desenvolvo a mente compassiva, orientada para a iluminação. Para guiar todos os seres sencientes, entro no coração do grande segredo, a joia compassiva que realiza todos os desejos, a excelente deidade secreta, Sanchotantum Gyal, que é o grande segredo do bom. Gero a intenção de beneficiar os ilimitados seres. Desenvolvo a mente compassiva, orientada para a iluminação. Nos visualizamos, então, protegidos. Visualizamos Yeshualmo diante de nós. Fazemos a invocação de Yeshualmo. Ó Mãe dos Budas dos Três Tempos, grande e poderosa, protetora dos ensinamentos, Suprema Mãe Cipighalmo, Rainha da existência, Mãe do espaço. Seu corpo é azul celeste, seu corpo é azul escuro e tem o brilho radiante do céu. E você veste um lindo manto de penas de pavão. Com a sua mão direita, seguras uma espada de meteorito, que corta a força vital dos inimigos. Sua mão esquerda segura um vaso de longa vida, que aumenta a força vital e a longevidade de nós, os praticantes de Shen. A ti, ó Yeshualmo, junto com seu séquito, oferecemos esse lindo banquete de inexauríveis néctares. Assim, protejas ferozmente os ensinamentos do Yongdrung Bom e nos conceda o apoio necessário para ampliar a força e o poder de nossa prática espiritual. Pacifique sem exceção todos os obstáculos e causas de desarmonia, também os de nossos mestres e discípulos, juntamente
com os dos benfeitores e companheiros, dissolvendo-os na vastidão do espaço externo, interno, secreto. So Mamara Yotsa, So Mamara Yotsa, So Mamara Yotsa. Então a gente retoma o nosso estudo, nós vamos sempre fazendo a dobradinha da prática com a leitura, e nesse momento a gente segue com a leitura tanto do prefácio como da introdução. Então a gente vai continuar olhando para o prefácio, olhando para a introdução, caminha um pouquinho num, caminha um pouquinho no outro, na medida em que a gente avança aí no nosso estudo. Nós estamos naquele material que eu divulguei nos grupos, na página 25 da introdução e na página 16 do prefácio. E nós seguimos hoje com alguns parágrafos da introdução e depois voltamos para o prefácio. Nós estamos no segundo parágrafo da página 25. Os ensinamentos nos fornecem muitos métodos para melhorar a qualidade de nossa vida comum. Isso é bom, pois essa vida é importante e digna de ser vivida. Mas a finalidade última desses yogas é sempre nos levar à liberação. Esse é um ponto muito importante, que é o que vai diferenciar toda a nossa prática de yogas do sonho e do sono, por exemplo, do desenvolvimento dos sonhos lúcidos. O sonho lúcido é para nós um caminho, é um passo e é um momento. Mas nosso objetivo último é a realização, é a iluminação, a liberação em si. Com esse propósito, é melhor ver esse livro como um manual de prática, um guia para os yogas das tradições bon-budistas do Tibete, que usam os sonhos para atingir a liberação do estado, do sonho da vida cotidiana, e usam o sono para despertar da ignorância. Para usar o livro deste modo, você tem de estabelecer uma conexão com um mestre qualificado. Esse é o ponto muito importante, nós já trouxemos e já discutimos isso aqui. Para que a gente consiga desenvolver e evoluir nas práticas, nós nos conectamos a um mestre qualificado. Nesse caso, nosso professor Tenzin Wangyal Rinpoche e os lamas, né, os nossos lamas do Ligmincha, da tradição Bon. Depois de estabilizar a mente, realize as práticas de calma mental, Shiné, descritas na terceira parte. Nós vamos encontrar Shiné, vamos encontrar também com o título de Shamatha, né, que são as práticas de calma permanecer, de permanecer na calma. Uma vez que nós estabilizamos a mente, direcionamos a mente, nos conectamos ao professor, por isso estamos fazendo a prática de refúgio, nós precisamos acalmar a nossa mente. Quem já pratica, quem já realiza e desenvolve práticas de calma mental, como chinês, chamata, zazen, em algumas tradições, são essas práticas exatamente em que nós vamos repousando a nossa mente, saindo do fluxo de pensamentos, porém não negando os pensamentos, simplesmente aprendendo a observá-los. Os pensamentos surgindo naturalmente na prática e nós os observando e buscando cada vez mais se colocar
como espectador dos pensamentos. O calmo pensar, a mente permanecer na calma, é exatamente essa capacidade de nos colocarmos em meditação e simplesmente deixar que o fluxo de pensamentos aconteça, sem que nós nos vinculemos aos pensamentos que surgem. Às vezes, nós somos introduzidos a algumas técnicas de meditação, e que não é o caso, em que nós temos que formar uma tela branca, ou que nós temos que ficar tentando evitar o pensamento, o surgimento do pensamento, ou que nós temos ainda que negar os pensamentos. Nas práticas que nos conduzem ao Dzogchen, que é o caso, nas práticas de calmo permanecer, nós vamos aprender a deixar que os pensamentos se manifestem. Então, nós paramos em meditação, nós paramos em Shiné, e os pensamentos virão. Porém, nós não seguimos nenhum pensamento. Nós simplesmente permanecemos na observação, deixando que os pensamentos surjam, porém não os seguindo, e encontrando um espaço que há entre um pensamento e outro. É claro que num primeiro momento, e talvez a maior dificuldade nossa, que estamos começando no caminho, seja não seguir os pensamentos, não seguir o fluxo de pensamentos, porque eles virão. E 1 ou 2 segundos após o início da meditação, nós já seremos tomados por um pensamento e nós já estaremos seguindo o pensamento. Então, a meditação é basicamente a gente reconhecer que começou a seguir um pensamento e voltar para a observação. Permanecemos ali, sentados, e permitindo que os pensamentos surjam, mas sempre voltando para o ponto central. Os ensinamentos dizem que a iluminação está muito perto, que ela está aqui diante de nós, que a liberação está diante de nós. Os ensinamentos dizem que nós somos Budas. Porém, nós não conseguimos reconhecer, porque nós somos tomados pelo fluxo incessante de pensamentos e nós os seguimos pela ignorância, criamos apego a alguns, aversão a outros, e assim a todos os fenômenos que nos cercam. Quando o Rinpoche, um pouquinho antes, fala, nós praticamos yogas do sonho, exatamente para que a gente desperte nesse sonho que é a vida, ele está falando exatamente disso, dessa ignorância inicial que gera apego e aversão. A ignorância gera em nós algo que nós chamamos de identidade, ego, e imediatamente nos apegamos a algumas coisas e evitamos outras, criamos aversão. Apego e aversão derivam dessa experiência da ignorância, e é essa bolha da ignorância que nós vamos buscar, ou que nós buscamos curar, romper com essas práticas. Na terceira parte do livro, ele vai nos introduzir ao Shiné, a exatamente essa experiência de calmo permanecer, enquanto todos os pensamentos, enquanto tudo está fluindo e acontecendo ao nosso redor. E ali permanecer, praticar. E nós podemos desde já praticar Shiné, desde já iniciar a prática. 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, 3 minutos por dia. Simplesmente parar e deixar que os pensamentos surjam. A grande riqueza das técnicas que nós estamos aprendendo
das 9 respirações está exatamente no fato de que ela nos conecta diretamente ao nosso corpo, a esse corpo de vacuidade, na medida em que ela nos leva para dentro, nos conecta aos canais, e ao nos conectar aos canais, ela nos coloca num ponto em que nós estamos presentes, num ponto de presença, a presença em nosso corpo. Tanto é que quando nós encerramos a prática de 9 respirações, se nós a fazemos corretamente, nós estamos altivos, nós estamos presentes, a nossa respiração está fluindo e toda a nossa atenção se voltou para esse espaço de presença. Nossa mente não está perdida em pensamentos, ao menos naquele momento. Então, ao terminarmos as 9 respirações, nós estamos com o nosso corpo e a nossa mente e a nossa fala conectados. Ali é o melhor momento para nós começarmos a prática de Shiné. Os pensamentos logo virão, imediatamente começarão a surgir. E todo o nosso trabalho será voltar a mente para a observação, sem seguir os pensamentos. Na medida em que nós conseguimos voltar a mente para a observação, temporalmente, nós vamos conseguindo uma atenção maior em termos de espaço-tempo, ali, somente na presença. Por isso a gente diferencia um pouco o que é presente, o que é passado e futuro, né? Assim, no sentido de que nossa mente, os pensamentos nos levam de um lado para o outro, mas o que nós queremos é aprender a nos conectar com a presença. O resultado da prática de Shiné, das 9 respirações, é exatamente que nós somos capazes de perceber a raiva quando surge, o apego quando surge, e tomar uma decisão de seguir ou não a raiva, o apego, a ignorância. Quando nós estamos no oceano do Sansara, como nós estamos, nós dificilmente percebemos o apego surgindo, a aversão surgindo. E quando nós menos percebemos, nós já estamos envoltos na raiva, envoltos no apego, envoltos na ignorância, no orgulho e na inveja. Se nós conseguirmos desenvolver esse calmo permanecer, que é basicamente a capacidade de observar os pensamentos que surgem, todas as coisas ao nosso redor começam a mudar. E a forma com que nós lidamos com apego, com raiva, com inveja, com ignorância, com orgulho, começa também a mudar. E muda exatamente porque nós passamos não a ser guiados pela raiva, não a ser guiados pelo orgulho, pela inveja, mas ser espectadores disso que surge como raiva, como inveja, como amor, como tudo. Nós passamos a observar e a nossa relação com a vida tende a mudar. A nossa relação com a existência e com os outros tende a mudar. Né? Tenzin Wangyal Rinpoche fala muito da espaciosidade que surge, a perspectiva amorosa do espaço, que quando nós nos conectamos a ele, nós começamos a perceber tudo isso que surge como simples nuvens no céu. Então, uma imagem que nós vamos usar muito e usamos muito é a imagem do céu. Né? Nós falamos muito sobre isso.
o céu claro no dia de outono. Parece que, às vezes, quando a gente está trazendo esses assuntos, eles passam a ser repetitivos, mas o mais importante é tentar fazer essa experiência do espaço, porque no espaço tudo surge, no espaço tudo vem, tudo vai, nós experimentamos a impermanência no espaço, assim como os nossos pensamentos, assim como a raiva. Por que no Yogas dos sonhos é tão importante para isso? Porque se nós sentimos raiva no sonho, nós somos a raiva. Não há um corpo físico, não há um limite do corpo físico. O apego no sonho é extremamente vivo, a raiva é extremamente viva, a ignorância é talvez o principal lugar em que nós estamos no nosso sonho. E por que talvez o principal lugar em que nós estamos em nosso sonho? Primeiro, porque nós não reconhecemos que aquilo é um sonho. Segundo, que nós nos vinculamos àquela realidade como se ela tivesse existência ali. Então, surge uma imagem no sonho, nós nos vinculamos àquela imagem, nós acreditamos naquela imagem, nós temos certeza de que aquilo é real, e de repente nós desaparecemos e ressurgimos, despertamos, acordamos. Se nós desenvolvemos um pouco de claridade, um pouco de lucidez no sonho, nós começamos a reconhecer tudo aquilo como estado onírico. Só que reconhecer aquilo como um estado onírico nos permite reconhecer a vida de sonho em que nós estamos. O quanto nossos pensamentos são tão sonho quanto aquele sonho enquanto estamos dormindo. Quando nós falamos dos venenos, por exemplo, da raiva, que é um veneno, talvez todos são na mesma categoria, mas que quando a gente fala da raiva, a gente sente assim, né? Ou mesmo o apego, quando estamos apaixonados, nós sentimos isso, o apego. Mas nem raiva, nem apego tem realidade em si. A raiva que sentimos é algo que nós estamos projetando sobre um objeto. É uma criação nossa e que existe em nossa mente, porque nós a produzimos, a nutrimos. Ninguém vê a raiva andando por aí. Ninguém encontra o apego andando por aí. Nós criamos e nutrimos. Por que chinê é tão importante no contexto dessa prática? Para que nós possamos observar as coisas surgindo e reconhecer aquilo que surge. Então, há algumas técnicas de chinê, de chamata, que dizem, surgiu o pensamento, imediatamente nós dizemos pensamento e voltamos. Então, nós nominamos, isso é um pensamento, volta. Surge outro pensamento, pensamento, volta. Surge um terceiro pensamento, volta. É claro que nós somos imediatamente tomados por um pensamento, né? Como quando nós estamos na beira de uma rodovia e vemos carros passar. Nós já começamos a pensar quem é essa pessoa, para onde ela está indo, de onde ela veio, como um pensamento. Nós nos vinculamos àquilo que está passando. Agora, se nós desenvolvemos o calmo, permanecer, o pensamento surge, reconhecemos como pensamento, porém ele é só um fenômeno que brilhou e se foi. Depois, para estabilizar a mente, realize práticas de calma mental, que ele vai descrever em detalhes na terceira parte.
Quando sentir que está preparado, comece as práticas preliminares e dedique-se a ela durante algum tempo, integrando-as à vida. Então, dê início às práticas principais. Na medida em que nós fomos estudando e avançando, nós vamos nos introduzindo às práticas principais no contexto desses yogas. Um ponto muito importante: não tenha pressa. Não tenha pressa. Porque ao mesmo tempo que o Rinpoche oferece tudo de primeira hora, está tudo aqui. Os elementos extremamente secretos que eram ensinados a poucos, depois de grandes práticas preliminares, ele nos oferece. E nós, ocidentais, imaginamos que, lendo algumas vezes o livro e praticando algumas poucas vezes, nós vamos atingir a realização de quem pratica, estuda, medita por dezenas de anos. Então, um ponto muito importante para que a gente não se frustre é não ter pressa, é se dedicar à prática sem pressa. Não tenha pressa. Temos vagado pelas ilusões do samsara desde um tempo sem princípio. Por diversas vidas, nós estamos aí, vagando no samsara. Talvez nessa existência chegou até nós uma oportunidade de deixar esse sofrimento. Então, ler simplesmente mais um livro sobre espiritualidade e daqui a pouco esquecê-lo, vai mudar muito pouco nossa vida. Num dos encontros eu dizia, nós precisamos tomar isso aqui como um grande texto, a grande saída, a oportunidade de saída. Mas se seguirmos essas práticas até o fim, despertaremos para a nossa natureza primordial, que é a iluminação em si mesma. Agora, se não conseguirmos permanecer presentes durante o sono, se nos perdermos todas as noites, qual as chances que nós temos de ficarmos conscientes quando a morte chegar? Se nossa mente não se preparou, se nossa mente não aprendeu a calma, a permanecer na calma, a observar tudo aquilo que surge como fenômeno, qual é a chance de nós sermos bem-sucedidos no bardo, no período pós-morte? Qual é a chance de estarmos conscientes no momento em que a morte chegar? Que os ensinamentos nos mostram muito da similaridade entre os yogas do sonho e o bardo, e tudo aquilo que surge após a morte. Agora, se nós não temos consciência, não temos lucidez ao adormecer, qual é a oportunidade de, assim que a clara luz se manifestar no momento da morte, de nós estarmos lúcidos e sabermos exatamente o que devemos fazer, como os ensinamentos nos ensinam, para ali, no momento da morte, atingirmos a iluminação ou continuarmos o fluxo de renascimentos incessantes conduzidos pelo aspecto da ignorância. Então, todo esse nosso trabalho, essa nossa jornada, ela tem uma finalidade: despertar. E despertar para podermos trabalhar pelo benefício de todos os seres. Se entrarmos em nossos sonhos e interagirmos com as imagens da mente, como se fossem reais,
não deveríamos esperar obter a liberdade no estado após a morte. Examine sua experiência nos sonhos para saber como você vai se sair na hora da morte. Examine como você dorme para descobrir se você está ou não desperto. Desperta. A experiência dos yogas do sonho e do sono e a qualidade dessas experiências nos mostra o quanto nós estamos lúcidos agora, no momento em que nós estamos, e o quanto nós estaremos lúcidos na hora e pós-morte, na experiência do bardo. Só queria ler aqui 2 ou 3 parágrafos da introdução, perdão, do prefácio. Nós voltamos lá para a página 16, onde o Rinpoche, então, continua tratando um pouquinho da sua experiência. Ele nos falou um pouco sobre quem ele era, o que ele fez, aquela experiência dele do sonho. O professor pede que ele sonhe, e ele vai dormir, aí ele sonha que ele está distribuindo um ticket de ingresso para o ônibus, e no ingresso tinha a letra tibetana a sílaba A. Eu só quero, só para que a gente vá continuando conhecendo um pouquinho mais dele. Depois dos 3 anos de ensinamento, que incluíram numerosos retiros de meditação com meus colegas praticantes, bem como muitos retiros que fiz sozinho, ingressei na escola dialética monástica. O programa de estudos normalmente leva de 9 a 13 anos para ser completado e abrange o treinamento tradicional. Aprendemos as matérias acadêmicas comuns, como gramática, sânscrito, poesia, astrologia, arte, e também as matérias específicas, como epistemologia, como cosmologia, sutra, tantra e dzogchen. Durante o treinamento monástico, fui exposto a uma série de ensinamentos e transmissões sobre o sonho. O mais importante deles, baseado nos textos do Zanzun Nyanggyud, que é esse que nós estamos conhecendo, nós estamos sendo introduzidos nos yogas do sonho e do sono. São 6 yogas que o Shanshun, ou Zanzun Nyanggyud traz, né? Sonho, sono, bardo, poa, chod. Sonho, sono, bardo, poa, chod. Eu sempre esqueço alguém. Faltou um, pois eu lembro. Mas desses 6 yogas principais do Tantra Mãe, nós estamos sendo introduzidos em 2, sono e sonho. Então, o Rinpoche está dizendo, ele recebeu todos esses ensinamentos, né, o Tantra Mãe, que vem até ele por Sardisa Rinpoche, o grande Sardisa Rinpoche. Eu me saí bem no treinamento e, aos 19 anos, pediram-me para começar a ensinar os outros, o que fiz. Nessa época, escrevi e publiquei um resumo da biografia do senhor Lord Shiramyoshe, Tompa Chera, né? O fundador da religião Bon. Mais tarde, tornei-me diretor da escola dialéctica, cargo que ocupei durante 4 anos, e onde estive muito empenhado na estruturação e desenvolvimento da escola. Em 86, recebi o título de Geshe, o mais elevado título, né, concedido na educação monástica tibetana. Geshe equivale para nós ocidentais ao título de doutor, título acadêmico de doutor, é o título mais elevado. Em 1989,
a convite da comunidade Dzogchen de Nankai Norbu Rinpoche. Nankai Norbu Rinpoche é um lama, um professor da tradição Nyingmapa, que se aproximou muito do Bon, né? Ele praticou muito com o Bon, junto com o Bon, do que a gente chama de movimento Rimé, que é um movimento que une as escolas tibetanas no contexto da prática. Então, é um professor de Dzogchen muito importante, Nankai Norbu, né? Denis, recebi instruções ainda de Dzogchen de Nankai Norbu. Ele tem uma comunidade ainda viva aqui no Brasil, a comunidade Dzogchen. Foi um dos primeiros a abrir esses ensinamentos. E é muito interessante que Tenzin Wangyal Rinpoche tem uma conexão com Nankai Norbu muito genuína, muito bonita, ao ponto de que a primeira edição desse livro, Os Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono, eu acho que eu fotografei essas páginas, lá na página 13 ele diz: este livro é dedicado a Nankai Norbu Rinpoche, que tem sido uma grande inspiração em minha vida, tanto na maneira como ensino aos demais, como na minha própria prática. Então, ele vai citar o Nankai Norbu e a importância dessa relação entre os dois. Então, vou retomar. Em 1989, a convite da comunidade Dzogchen de Nankai Norbu Rinpoche, na Itália, viajei para o Ocidente. Embora não tivesse planos de lecionar, fui convidado a fazê-lo pelos membros da comunidade. Um dia, eu estava distribuindo pedacinhos de papel para serem usados em uma meditação sobre concentração. Em todos os papéis estava escrita a sílaba tibetana A. Imediatamente recordei o sonho de 15 anos antes, em que eu distribuía o mesmo papel às pessoas que subiam no ônibus. Foi como se ele tivesse me atingido a cabeça. Então, dos aspectos dos yogas do sonho, pegando essa parte do texto e de quando o Rinpoche, ao fazer aquela distribuição, recorda do seu sonho ainda na infância, um dos aspectos dos yogas do sonho são que nós mais adiante vamos nos conectar aos sonhos de claridade, que são aqueles sonhos que trazem os conteúdos premonitórios. Nós vamos dividir os sonhos em 3 tipos: os sonhos sansáricos, os sonhos de claridade e os sonhos de clara-luz. Clara-luz são os sonhos Dzogchen, são os sonhos da realização, da experiência direta com a natureza pura da mente. Mas existe um grupo de sonhos que são esses sonhos de claridade, que são os sonhos em que nós nos conectamos aos mestres, que nós recebemos ensinamentos diretamente nos sonhos, que nós nos conectamos a conteúdos do futuro, conteúdos do passado, aspectos premonitórios dos sonhos. Já no prefácio, o Rinpoche traz essa imagem, traz essa experiência dele, em que durante o sonho, lá de 15 anos atrás, ele se via distribuindo, né, esses folhetinhos com a sílaba A, né, que é uma sílaba extremamente importante para as práticas tibetanas, de modo especial para as práticas Bon. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Gostaria de usar a palavra? Oi, Denis, eu vou fazer uma pergunta bem ignorante, porque estou iniciando no budismo e você já tem outras linhas assim. O que é práticas preliminares?
Olha que ignorância, mas Não é ignorância alguma, Conceição. No bom, na tradição bom, nós tendemos a chamar de práticas fundamentais, né? O Nundro, para nós, é uma prática fundamental. Ela diz dos fundamentos, daquilo que é o fundamento, a ah, base. Então, uhum, como nós, praticantes bom, nós temos acesso já não só ao Nundro, mas também ao Dzogchen, que é uma prática mais elevada, nós mantemos e cumprimos todo o Nundro, porque ela é uma prática fundamental, ela está dizendo dos fundamentos, o fundamento da própria prática. No Tibete tradicional, ele dividia muito o que é prática preliminar à prática principal. Então, uma prática preliminar, ela está nos preparando para a prática principal. E essas práticas que nós estamos fazendo hoje, aqui nos nossos encontros semanais, elas estão no contexto das práticas preliminares. Na ah, medida, tá. na Uhum, medida em que nós vamos lendo o livro, nós vamos sendo introduzidos numa profundidade cada vez maior, né? E vamos ampliando o nosso conhecimento, nós vamos ampliando as informações na medida em que nós somos introduzidos, ampliamos nosso conhecimento, nós conseguimos acessar elementos mais profundos da prática. Então, chega um momento em que nós vamos para a prática principal, né? E aí nós vamos ter visualizações específicas, formas de levar a nossa consciência até o chakra, para que o sonho se manifeste dentro daquele contexto. Então, a prática preliminar, ela nos prepara para uma prática posterior, né? E veja que nós poderíamos iniciar por uma prática lá na frente, nós poderíamos nos reunir aqui, de repente, olhar para qual é a visualização, como eu visualizo o ar sobre o lótus, não sei o que e tal. hum, Só que a gente corre um risco de chegar lá e ainda estar carregando muitos traços kármicos, que era basicamente a preocupação que se tinha com ensinar o Dzogchen a quem ainda não se preparou para ele, né? entendi. Que a gente chegasse lá no Dzogchen com muitos traços kármicos ainda. Uhum, E, né, hoje se faz uma leitura, né, de que e o próprio Rinpoche ensina dessa forma, quem tem conexão com o Dzogchen vai ouvir o ensinamento, vai se conectar e vai se aprofundar. E a prática preliminar, Conceição, ela não tinha uma função, como é que se diz, elitista, mas ela tinha uma preocupação de que o ensinamento não fosse concedido para quem não ia dar conta dele. Exatamente para que a pessoa não ficasse com um karma ruim em relação ao ensinamento. Por isso as práticas preliminares. Por isso as práticas preliminares. Para que quem recebesse esses ensinamentos os compreendesse na sua integralidade. Então, é basicamente isso, né? muito obrigado. Eu que Muito obrigada agradeço. mesmo. Nossa. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, vamos Boa fazendo. noite. Ah, perdão. Oi, Deixa oi, outro Gisele. dia Oi. Eu tava viajando, aí não tinha internet onde eu tava. Tava difícil participar. Olha, só quero comentar um sonho que eu tive faz pouquinho tempo.
Era uma situação lá e eu vi que ela era uma coisa assim, meio ruim que ia acontecer. Mas daí eu pensei assim, não, mas isso é um sonho e eu não preciso deixar acontecer, eu posso não que isso não aconteça. Aí eu não deixei acontecer o que ia acontecer. O simples fato de perceber que era um sonho e ser capaz de manipular o sonho já mostra um avanço, né, da lucidez. Isso é muito importante, é um excelente sinal da prática. Nós começamos a nos tornar lúcidos, né, de que aquele estágio é um estágio de sonho. Que maravilha, Obrigado hein? por compartilhar. Obrigada, Ô, Dê. Oi, Denis, Charles. Pois não? então um resumão aqui. Então, antes de eu dormir, eu vou praticar o Guru Yoga, que é essa prática que a gente fez, as 9 respirações e as visualizações. Depois eu vou colocar para despertar 2 horas antes de eu acordar. Aí eu desperto. Aí depois eu vou deitar do lado direito e vou imaginar uma luz vermelha na minha garganta. É isso mesmo? E anotar Cha- depois os sonhos um diário de sonhos. Perfeito. Vamos, assim, para a gente pensar num roteiro, então, tá? A visualização da luz vermelha na garganta, a gente vai fazer quem não bota o relógio para despertar. Vai dormir no primeiro horário, vai dormir, visualiza a luz vermelha na garganta e dorme nessa visualização. Não precisa ainda deitar do lado direito, pode simplesmente adormecer com a visualização da luz vermelha na garganta. Por que eu passei essa instrução, basicamente? Porque tinha algumas pessoas que disseram, se eu botar o relógio para despertar, eu não vou conseguir dormir mais, né? Então, quem não vai botar o relógio para despertar, adormece visualizando essa luz vermelha na garganta. Quem vai botar o relógio para despertar, pode adormecer visualizando a luz vermelha na garganta, mas o que nós estamos objetivando? Lucidez. Então, você vai acordar 2 horas antes do teu horário normal e visualizar uma luz branca entre os olhos. E vai adormecer visualizando essa luz branca entre os olhos. Isso é muito mais uma técnica para o sonho lúcido do que para a prática do yogas do sonho. Antes de dormir, o que nós fazemos? 9 respirações, Guru Yoga, refúgio, bodhicitta, proteção. Nós fazemos esse roteirinho, mesmo que só recite a prece e lembre-se da Yeshualmo, do Lama Raiz, lembra do professor, lembra da prática de proteção, muito mais do que a formalidade, podemos manter a formalidade e é importante manter a formalidade, mas é fazer a conexão, as 9 respirações, a prática do guru, o refúgio, se comprometer a fazer isso para o benefício de todos os seres e se sentir protegido. Sentir que esse espaço do sonho e do sono é um espaço protegido. E aí adormecer. O que a gente poderia fazer agora, eu gravo uma prática antes de dormir. Aí durante a semana, e de repente a gente grava uma meditação de 5 minutos, 10 minutos antes de dormir, porque aí quem quer começar a praticar pode fazer com o áudio, isso pode ajudar, né, a quem já está aí fazendo as práticas preliminares. Aí eu vejo com a Andrea como a gente faz e a gente disponibiliza, né, um ciclo de práticas preliminares, aí vai dar uns 10 minutinhos, mais ou menos. Ana? Obrigada, Denis, pela sua forma
tão maravilhosa de expor os ensinamentos, acho assim fantástico. Você deve ser professor, é muito bom mesmo. Obrigado. Você sabe que tem uma coisa que sempre fica dentro de mim com relação para o benefício de todos os seres. Como é assim, é uma coisa que eu sinto, que eu quero, é uma coisa que eu sempre procuro beneficiar os seres, mas eu não consigo muito fazer a conexão com um sonho lúcido, eu aprender a ter um sonho lúcido, para mim, vai beneficiar outros seres. Na medida em que nós nos tornamos lúcidos, a gente pode, Ana, olhar para isso em vários aspectos. Mas, num primeiro aspecto, na medida em que nós nos tornamos lúcidos, nós vamos desejar levar a lucidez para todos. Porque a lucidez, ela faz com que a gente perceba uma diferença entre dor e sofrimento. Nós sabemos que a dor é inevitável. Agora, o sofrimento é evitável. O mal, sei que a gente pode falar de mal, mas a grande tristeza da existência no samsara é o sofrimento. E o sofrimento, ele não é objetivo. O sofrimento é interpretação. O sofrimento é como nós olhamos para o samsara, como nós olhamos para as coisas que nos cercam. Os ensinamentos dizem que a samsara e nirvana são duas formas de ver a mesma coisa. E se nós somos capazes de despertar por amor, compaixão, nós vamos desejar incessantemente que todos saiam do sofrimento, que todos deixem o sofrimento. Então, nós praticamos sim para que nós possamos atingir a iluminação, mas porque em fazendo isso, nós também trabalharemos e trabalhamos sem cessar para o benefício de todos os seres, para que todos os seres deixem o sofrimento. Então, há uma distinção na prática. Há uma distinção. Nós diríamos que isso é uma prática mahayana. Por que uma prática mahayana? Porque é uma prática que quer que todos os seres se iluminem. E não só eu, mas todos. Existe um sutra do Buda Shakyamuni, né, um dos seres iluminados, um Buda bastante importante, que traz a perspectiva da tradição budista que nós conhecemos, né? Nós sabemos que o bom é búdico e existe muito antes do Buda Shakyamuni. Mas tem um ensinamento do Buda Shakyamuni que é muito interessante, que ele diz que ele deixará o samsara quando ele ver as costas do último ser humano entrando no nirvana. Isso é de uma compaixão imensa. E eu me emociono cada vez que eu penso nesse sutra. Porque, basicamente, o Buda Shakyamuni está dizendo, eu serei o último a sair daqui. Porque eu só saio daqui quando eu ver as costas do último ser humano entrando no nirvana. Esse é, essencialmente, o voto do Bodhisattva, que é levar todos os seres à realização. É trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres. É um pouco difícil, talvez, a gente entender racionalmente alguns aspectos dos ensinamentos, né? Porque eles vão batendo lentamente em nós, eles vão chegando, e eles vão promovendo lentamente a transformação, a mudança, né? Não sei se respondi, às vezes eu tenho a impressão que eu só enrolei. Sim. Respondeu sim, nem fui eu que perguntei, mas respondeu. Nossa, maravilha. Sim. Obrigado.
Tem algumas perguntas aqui no chat, deixa eu tentar responder. Tem alguém que está relatando a experiência, né? Se quiser, acho que é a Ângel que mandou aqui, ela relata um sonho, se ela quiser falar comigo no privado, ela pode mandar lá no WhatsApp, a gente conversa um pouquinho. Eu não sei, Ana Cristina, ela fala que falta a quarta aula, o quarto encontro. Eu acho que esse é o nosso quarto encontro, porque semana passada eu tive um probleminha e não consegui fazer a nossa live aqui. Perfeito. Davi Magalhães, não entendi a diferença entre luz vermelha na garganta e luz branca na testa, certo? A luz vermelha, Davi, já está bem no contexto do Yogas dos Sonhos, tá? E depois o resumo de tudo, o Rinpoche vai dizer, olha, visualiza a luz vermelha na garganta. Você vai receber no decorrer de todo estudo, a leitura do livro, tudo que a gente está fazendo, vai tendo muita informação específica sobre luz vermelha na garganta, tá? Nós estaremos nos conectando a, aos aspectos da fala iluminada, a um tipo específico de sonho, de lucidez no sonho e da prática, tá, com a luz vermelha. Nesse momento, talvez nós não tenhamos muitas experiências ainda com a luz vermelha na garganta, mas é uma prática já dos yogas do sonho. A luz branca na testa, ela tem um objetivo de nos ajudar e nos conduzir à lucidez. Mas perceba que essa é uma técnica para a lucidez. É só esse o contexto diferente, tá? Posso dormir com a luz vermelha, visualizando a luz vermelha na garganta, acordar 2 horas antes e visualizar a luz branca na testa? Posso. Há uma possibilidade muito grande, se você conseguir fazer a visualização e dormir visualizando a luz branca na testa, de você acordar no sonho, de você já ir fazendo a transição e estar lúcido no sonho logo em seguida. Angeli, manda uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Tá trazendo algumas questões aqui. Obrigado. Gente, vamos fazer nossa dedicação. A prática de dedicação aqui na tela. Deve estar na página Então, vamos nos colocar na posição de meditação, nos conectar à prática.
Vocês estão vendo a prática, a prece de dedicação na tela? Sim. Ok. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Que Tenzin Wangyal Rinpoche, nosso professor, possa ter uma vida muito longa. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Boa Denis. Obrigado. noite, Boa gratidão. noite. Obrigada, Denis. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Obrigada. pessoal. Muito Boa obrigado. noite, Boa noite a obrigada. todos.